Bom dia, saudações, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Iniciando aí mais uma live do nosso canal Eclesia Lux. A gente vai aguardar uns 2-3 minutinhos aí para ver se mais pessoas aí entram na nossa live, no nosso bate-papo de hoje. Aqueles que já estão presentes aí, muito obrigado por dedicar esse tempo aí ao nosso bate-papo desse domingo. Se o áudio estiver chegando bem aí, por favor, me informem. Se não estiver chegando o áudio aí também, me informem também para que eu possa tentar corrigir o erro que está acontecendo, tá bom? Querida irmã Júnia, obrigado aí pelo feedback. Não consigo ver aqui, se vocês conseguirem. Ou melhor, um minutinho eu já retorno, que eu vou pegar o outro celular para verificar aqui as outras salas. O Facebook também está sendo transmitido aí. Muito bom. Como é que tá o som aqui no Facebook? Não tá saindo bem o som também. Então a gente está no Facebook e no YouTube. Ótimo. Então, meus irmãos, mais uma vez, bom dia, bem-vindos. Obrigado aí pela presença de vocês. Ao fundo, vocês podem perceber, é o nosso santuário na Itália, tá? Nós estamos na antecâmara, né? Nós não estamos com a imagem do interior do templo, mas na antecâmara, vislumbrando aí o véu que separa essa antecâmara do templo em si. Então, essas nossas lives mais abertas, destinadas àqueles que não são iniciados, nós iremos sempre utilizar essa imagem aí que eu gostei muito dela, tá? Então hoje é apenas um bate-papo, um tirar dúvidas, algumas conversas mais informais, né? Sem adentrarmos tanto aí os temas, as doutrinas aí da Eclesia Lux, né, da Igreja da Luz, sem entrarmos também em temas, doutrinas maçônicas, Rosacruzes, martinistas, Eros Cohen. Vai ser mais um apanhado aí, um bate-papo informal. A irmã Júnia, ela pergunta, né? Vamos já aproveitar a sua pergunta, irmã, para pegar aí
começarmos a caminhar nessa live. A irmã ela quer saber a respeito das práticas da aula 2, se tem quantidade de vezes a serem realizadas. Irmã, não existe regra, assim como em outras ordens, assim como as outras regras, as outras ordens, as práticas elas devem ser realizadas até que se obtenha êxito, né? O que as pessoas, né, os aspirantes, os neófitos carecem muito é de uma orientação mais presencial dos mestres para que eles não cometam erro e pulem etapas. Determinadas horas você recebe um caderno de estudo, de monografias, né, manuscritos, e ela faz aquela prática. Na próxima semana, ela já faz um novo estudo e tem uma nova prática. E ela já abandona aquela prática anterior e começa a nova prática. E isso é errado. Como tudo na vida, a prática nos conduz à perfeição. E as práticas esotéricas não fogem disso. Nós devemos realizá-las até obter êxito, né, algum resultado delas. Existe uma prática que é o quadrante da consciência, ou também dito quadrante do despertar, é uma prática que a gente realiza a vida inteira, porque ela nos conecta à verticalidade. E somente a partir do terceiro, do quarto mês que a gente começa a observar algum resultado. Então a gente não... normalmente, quem é curioso, quem quer sempre novas práticas, ou quer algumas práticas, algumas dicas, alguns rituais que sejam mais fortes, mais poderosos, ou que já na primeira ou segunda realização já tem resultado, na verdade quem quer isso é o nosso ego. É o nosso ego, porque ele é o curioso. Assim, né? Dentro da iniciação, nós temos dois caminhos, ou duas esferas, a material e a imaterial, dita espiritual. Tudo que é material é limitado, é finito, ok? Então, por isso que enquanto encarnados, nós sempre estamos querendo acumular mais e mais. Quando você compra uma bicicleta, seu sonho é ter uma bicicleta. Você comprou aquela bicicleta, no dia seguinte, você já não está mais satisfeito com aquela bicicleta. Daí você quer uma moto. E você corre atrás, trabalha, se esforça, estuda para comprar uma moto. Quando você adquire aquela moto, no dia seguinte aquela moto já não é mais aquilo que você queria. Ou seja, todo esse vazio interior que nós possuímos, quando nós buscamos completar esse vazio com coisas materiais, é o ciclo do gato correndo atrás do rabo, né? É um ciclo infinito, mas limitado, que a gente nunca vai saciar essa ganância do ego, que enjoa fácil. Diferente de quando nós buscamos ocupar esse vazio com coisas espirituais. Quando nós buscamos completar esse vazio com virtudes
riquezas espirituais, esse vazio é completado e nós não enjoamos, não buscamos algo a mais. Então, aonde eu quero chegar? Nós devemos realizar essa prática, ou as práticas que nos são fornecidas, até que esse vazio interior ele seja completado com o que é espiritual. Tá? O ego ele vai enjoar. O ego ele vai enjoar. Ele vai buscar outra prática, porque já na primeira prática ele vai ver, vai matar a curiosidade, mas ele não vai ocupar o vazio. Então ele vai querer uma nova prática, supostamente mais avançada. Então compete a nós a dominarmos esse ego e continuarmos com a prática, até que essa prática se efetive com o fim dela. Bom, irmã, então espero ter respondido a sua pergunta, mas se eu ainda não sanei a dúvida, por favor, você pode ficar à vontade, tá? O objetivo da Eclesia Luz, da Igreja da Luz, é fazer renascer ou tornar público, ou melhor, tornar pública a existência de uma linhagem cristã esotérica que não é pública, né? É uma linhagem totalmente oposta à via cristã católica oficial. Quer dizer que o catolicismo é um cristianismo falso? Não, já foi dito isso em outras vezes. Cada igreja, cada religião, cada instituição espiritual, filosófica, iniciática, ela existe para um determinado social. Então, uma pessoa que necessita de ferramentas maçônicas, a maçonaria é a escola correta para aquela alma. Da mesma forma, para quem é martinista, precisa das ferramentas martinistas, o martinismo é a ordem ideal para aquela alma, para aquela pessoa, para aquela alma que necessita da liturgia católica, catolicismo oficial. O protestantismo é a mesma coisa e a Eclesia Lux é a mesma coisa. Então, para quem é destinada a Eclesia Lux? A Eclesia Lux, eu gosto de evitar esse termo porque ele é repleto de preconceitos, mas seria uma via luciferiana. O que é uma via luciferiana? Se você pegar a etimologia e o verdadeiro sentido da palavra, é você manifestar em você a luz divina. O verdadeiro Salvador é você, ou melhor dizendo, é o seu Cristo interior que está aprisionado em camadas de personalidades criadas pelo seu ego. Então, a gente já é uma via esotérica com S. Esse aqui tem uma tinta pra gente cantar. Então, é uma via esotérica com S. É
uma via que, em vez de você observar o sagrado fora, esperar a salvação do alto e de fora, não, você ascende para dentro e encontra o sagrado em você. Porque tudo aquilo que você compreende como sagrado fora, na verdade está fundamentado nos conceitos de sagrado que você tem dentro. Ok? Então a Eclesia Lux, que é uma linhagem magdaliana que por muito tempo foi perpetuada dentro da ordem da Fraternidade Hermética de Maria Madalena, da Bendita de Miriam, né? Hoje a gente está tornando público, né? Como já foi dito, volto a repetir aqui, canal Eclesia Lux. Os vídeos só servem, esses vídeos que a gente posta semanalmente, com temas polêmicos, é mais para chamar mesmo a atenção, e aqueles que têm a sementinha de luz dentro e consegue, por analogia e por sintonia, se conectar com aquilo que nós estamos propostos a oferecer, que é quebrar esse paradigma criado para nos aprisionar nesse mundo. Então nós temos os canais internos, né, onde vamos passar algumas lições, algumas práticas dessa via. Eu disse que não gosto de falar não, mas a via de luz, né? Não vamos usar a palavra luciferiana, não. Vamos usar essa via de luz, tá? Ainda mais nesse período, né? Esse período que nós estamos nos aproximando aí do chamado Armagedon, né? Uma grande tribulação mundial. E aqueles que possuem, né? Os que possuem as virtudes necessárias serão integrados aí ao mundo de luz, e aqueles que ainda não desenvolveram essa centelha de luz interior, dessas virtudes espirituais interiores, ainda permaneçam aqui passando pela grande tribulação. E como que eu sei disso? Nós temos instruções aí do nosso mestre espiritual, nosso grande mestre leigo, que nos orienta. E o primeiro sinal é o Cavaleiro da Paz que surgiu. Para quem gosta aí do esoterismo de Apocalipse, o Donald Trump é o Cavaleiro Branco aí, que supostamente está surgindo aí para fazer com que o mundo, supostamente, hipoteticamente, tenha paz. Na verdade, esse é o primeiro sinal. Alguém tem mais perguntas para que possamos prosseguir? Ou vocês querem que eu busque aqui, né? Eu não preparei nada para hoje, eu vim mais de peito aberto para responder. Para responder as perguntas e as dúvidas, mas conforme for indo, a gente vai surgindo na inspiração que a gente vai falando. Existe aí uma linhagem dita dos iluminados, né? Só que essa é a falsa linhagem. Que eles se acham os senhores desse mundo. E eles cultuam a luz negra. Eles cultuam a luz negra, que é o que proporciona a essas famílias de elite a prosperidade e a riqueza. Inclusive, nós estaremos divulgando essa semana um vídeo sobre o culto ao cubo negro. Vai falar muito sobre isso. E hoje eles pretendem o quê? A mão de obra humana, esses trabalhadores, coloca aí 50% dos trabalhadores vão cair no desemprego por causa da inteligência artificial. E eles pretendem, através da necessidade
e do caos que será formado é criar um Bolsa Família Mundial, uma Bolsa Família Mundial, para que as pessoas possam sobreviver com o mínimo. Só que para que você desempregado, dependente do sistema, receba essa Bolsa Família Mundial, você vai ter que se adequar à nova ordem mundial e às novas regras. E a primeira nova regra vai ser a mudança da moeda. Brevemente nós não teremos mais moeda física, né? Nós teremos criptomoedas dominando o mundo. Quando surgiram as criptomoedas, a ideia original era descentralizar o poder, mas na verdade não está descentralizando nada. Logo os Estados Unidos vai estar lançando aí a sua criptomoeda, terá a mesma função do dólar, será uma moeda mundial, porém criptografada, uma CryptoCoin, né, oficial, que vai estar sempre fundamentada na energia. Todos nós vamos depender dessa nova criptomoeda. Vocês não, né? Aqueles que forem atingidos diretamente pelo sistema que está se implantando no mundo vão depender desse salário, desse Bolsa Família Mundial, e vocês só vão receber a sua parcela e a sua migalha mundial, você se submeter, aceitar as regras que será imposta pela essa nova ordem mundial. Isso entendi a pergunta aqui do Messias. Eu não mais estou fazendo meu coach, gostaria de saber. Não veio a pergunta aqui, Messias. Chegou para mim só, eu gostaria de saber. Então, meus irmãos, também buscarei aí dentro da nossa comunidade passar algumas dicas, né, algumas sugestões de como poderemos enfrentar essa grande tribulação que se aproxima. A gente não vai evitar, né, mas vamos amenizar o sofrimento aí, para que a gente não sofra tanto com o caos que possivelmente vai se instalar aí no nosso planeta até 2030. Então, sobre os Illuminati, nós temos os verdadeiros Illuminati, que são os Illuminati espirituais, e temos os falsos Illuminati, que são aqueles que buscam apenas a iluminação intelectual através dos estudos, da intelecto, da mente, usando os recursos financeiros que eles possuem para se tornar seres distintos diante da sociedade na sua capacidade intelectual, mas não tem contato espiritual. E quando você não... Por que eu não tenho contato espiritual? O mundo espiritual, nós só vamos ter contato com esse mundo espiritual e com a gnose, ou melhor, com os conhecimentos interiores oriundos desse mundo espiritual, quando nós desenvolvermos as virtudes da alma, né? Coragem, não é coragem de matar ou de ir para uma guerra, é a coragem de enfrentar um mundo cujos valores estão invertidos. É a coragem de você assumir que o certo é o certo, mesmo que a maioria fala que é errado. Virtudes espirituais é você ser honesto mesmo diante de um mundo desonesto. É você não se envergonhar por ser honesto.
Virtudes espirituais é você ser fiel ao sagrado sem se corromper, sem se vender por 30 moedas, como no simbolismo do Judas com Jesus. Somente você, então, desenvolvendo essas virtudes espirituais, que você vai se tornar um verdadeiro Illuminati, que é um iluminado espiritual. E essas pessoas, elas não desenvolveram essas virtudes. Ou seja, todo o intelecto, toda a iluminação intelectual que elas possuem, elas usam a serviço da matéria, do ego, dos interesses egoístas. Então eles não têm uma lei, uma Torá, um limite que guie a utilização dessas ferramentas intelectuais pelo seu ego. Então eles são do mal, eles são satanistas, eles são os opositores. O símbolo deles é sim a estrela, o pentagrama invertido, ou seja, os 4 elementos dominando a mente. Ao contrário dos verdadeiros iluminados, que é o pentagrama com o vértice para cima, que é a quinta ponta para cima, onde o espírito, a mente espiritual domina as paixões. Então, o verdadeiro iniciado não é aquele que pode fazer tudo, mas é aquele que faz tudo conforme os seus princípios, a sua consciência espiritual. Então essa é a diferença dos Illuminatis, dos verdadeiros Illuminatis e dos Illuminatis que hoje dominam o mundo, ok? Porque hoje é muito fácil se corromper, porque hoje o errado está certo, então. E para o ego isso é muito saboroso, porque ele vai poder justificar a sua corrupção. Ele vai conseguir justificar com muito mais facilidade se corromper. Só que no dia do arrebatamento, do arrebatamento espiritual, somente os puros de coração, aqueles que realmente, não vai adiantar você falar, eu fiz isso, fiz aquilo, se o seu coração não está retificado, não está regenerado, não está pautado, embasado, fundamentado nas virtudes espirituais. Então, o verdadeiro mago, para aqueles que gostam de magia, o verdadeiro mago é aquele que, pela sua sabedoria, domina os elementos da natureza e comanda, com a sua autoridade moral, os seres e a hierarquia espiritual. Mas eu conheço pessoas involuídas moralmente, que são viciadas, que praticam o mal, que são egoístas, eles praticam alta magia também, invocam, fazem alta magia cerimonial. Então, só que daí não são seres de luz que estão trabalhando com eles, são seres trevosos, que também existem na hierarquia. E esses seres trevosos, ao contrário do mago de luz, também utiliza esses seres trevosos sob a ponta da sua espada, a ponta da sua virtude, a ponta da sua moral, da sua autoridade moral e espiritual. Não, como diz Eliphas Levi, o verdadeiro mago, ele domina o diabo, enquanto o feiticeiro, que são esses magos negros, eles são dominados, são joguetes. Então, esses seres trevosos, eles trabalham também para os magos negros, porém, não sob a tutela, sob a autoridade moral deles, mas sim porque ele está conseguindo escravizar ainda mais aquele mago negro, Mas assim que não necessitarem mais daquele alimento que o mago negro está oferecendo para eles vão, como dizem em religiões de matriz afro, ele toma rasteira. Então, vou pegar até o simbolismo da torre, eles constroem o seu império e depois é tudo totalmente destruído. E eu gosto muito de utilizar do mito de Saturno, que se alimenta dos seus filhos. Na verdade, esse mito é muito poderoso porque essas divindades que nós temos hoje no universo, elas necessitam do alimento, da energia vital que nós damos a elas para elas continuarem vivendo no plano espiritual. Sendo que o verdadeiro iluminado, o verdadeiro mago iluminado da senda de luz, ele não necessita da energia negativa que está nesse planeta aqui. Ele precisa apenas do alimento da água da vida, que é a espiritual, que é a energia positiva, que ela é infinita.
Aonde eu quero chegar? Eu gosto muito de um mito africano que fala do surgimento desse universo, desse mito africano. Ele fala o seguinte, e eu vou usar os termos de Yorubás, que são os orixás mais conhecidos, tá? Mas na verdade é um mito Nagô, de Angola, que fala de Lembá, né? Então vamos falar com o orixá Yorubá, né? Mais nigeriano. Oxalá, quando ele veio criar esse mundo, ele caiu, né? Ele adormeceu. Na verdade, ele se tornou iludido. Mas eu não estou falando do mito de Oxalá, tá? Só estou usando o Oxalá, que é um correspondente desse Lembá Mebará, tá? Que é de Nagô. E só isso, mas o mito é Nagô. E o que acontece? E ele então criou seres nesse universo inferior, esse universo que nós vivemos aqui. Só que esses seres não eram imortais. Eles dependiam da energia de Oxalá, né? De Lembará. E quando ele se acordou, ele retornou para Orum, né? E falou para o Supremo Deus o que aconteceu e que só que ele queria saber o segredo da vida infinita. E aí, né, supostamente nesse mito, né, supostamente esse Deus infinito, incompreensível, né, o Lodumaré, em outras tradições africanas, falou para ele: para que a vida seja infinita, você tem que doar a sua vida, sacrificar a sua vida. E a partir de hoje, até você vai se tornar mortal, porque você vai depender da vida dos seres que você criou para existir. Então, quando Oxalá retornou, Lembará voltou para esse Uaiê, né? Saiu do Yorum de novo e voltou para o Uaiê, que é esse mundo inferior. Ficou esse ciclo vicioso. Ele doa a vida dele, é aquele símbolo Rosa Cruz, né, que o pelicano doa o seu sangue, o seu corpo para os seus filhos viver, mas ao mesmo tempo ele sacrifica alguns dos seus filhos para aquela energia vital voltar para ele e ele continuar imortal, não desaparecer. E ficou esse ciclo, né, eterno de troca de energias. Ele doa a energia dele e depois ele se alimenta dessa energia que está cristalizada aqui de volta, né? Daí os outros deuses que surgiram, que caíram também, viram aquilo, começaram também a se alimentar dessa energia. E aí surgiu os sacrifícios, né? Daí eu não vou falar de todos os sacrifícios, vamos falar aquele que é mais popular, mais conhecido, que é o sacrifício de sangue, né? Onde o sangue, os eflúvios, a parte etérea do sangue alimenta esses outros deuses aí para eles continuarem existindo, né, no plano astral, que ainda é aí aqui no nosso universo escuro, né? E é a energia negativa, não é mais aquela energia direta da fonte divina. Então, nós que somos da Igreja da Luz, desse cristianismo esotérico interior, não o exterior, mas interior, nós buscamos essa água da vida infinita que é oriunda do mundo original, para nos tornarmos eternos, a vida eterna, sem dependermos da energia negativa desse universo inferior, que é o segredo egípcio, né, das mumificações que eles tinham para se tornarem deuses. Eles não deixavam de existir no pós-morte, porém eles não tinham mais como existir sem essa energia vital, que antigamente, na origem, vinha do alto.
como foi cortado esse elo que tinha com o mundo espiritual, então eles passaram a se alimentar do sacrifício que os egípcios faziam para eles aqui, aos mortos aqui. E assim eles se tornavam imortais. E foi assim que surgiu a Ordem Negra. E esses seres que pertencem a essa Ordem Negra, eles então têm esse segredo e sabem que o mundo está chegando num ponto de um platô, vamos dizer assim, eles precisam então agora limitar. Porque como eles têm demais, tanto a energia vital, através das guerras, como do poder financeiro, e eles precisam nos manter aqui para alimentar essas divindades, para alimentar esses seres trevosos, né? Esses semideuses aí, para que eles continuem no poder. Então, brevemente nós teremos esse, como eu posso dizer, conforme diz a Bíblia, né? A grande tribulação. E o nosso papel na Igreja de Deus é darmos a vocês, além da doutrina, né? De obter a chave da imortalidade da alma sem necessidade de se submeter a essa ordem negra, também dar sugestões para amenizar a grande tribulação que se aproxima. Cujo sinal foi dito aí no início da nossa instrução, Donald Trump é o primeiro cavaleiro, o cavaleiro que vem trazendo a mensagem da paz. Ok? Bom, guardando aí que vocês, por favor, façam aí, não se avestem, não fiquem envergonhados, podem perguntar as dúvidas que vocês têm, não só disso que nós estamos conversando, mas também sobre qualquer outra dúvida que tenham sobre esse trabalho que estamos realizando, sobre a Eclipse Lux, sobre a maçonaria esotérica, a ordem metista ancestral, a linhagem, ok? Ressaltando apenas, nós estamos aí com 44 minutos de live. Pretendemos aí encerrar a nossa live com 1 hora. Tá? Então, temos ainda 15 minutos aí até o encerramento. Nós estamos aí com quatro pessoas nos assistindo aí pelo Facebook. E 4 pessoas também no YouTube. Então, Ronatan, seja bem-vindo aí, Ronatan, mais uma vez que nos acompanha. Um novo mundo surgirá. Só é questão de tempo, de espaço e de luta. Bom, o destino já está praticamente traçado. O destino do mundo. Está todo codificado aí no Apocalipse. O Apocalipse ele tem a sua interpretação exotérica, né, que é aquilo que a gente lê e compreende ocorrências nesse mundo que vão acontecer. Tem a sua interpretação mesotérica, que está relacionado aí ao trabalho iniciático com Kundalini para libertação e iluminação da alma. E tem o seu trabalho, tem a sua interpretação esotérica interior, que já é o trabalho espiritual, que é aquele que nós já estamos realizando aqui.
Então, a questão da luta, nós não temos livre-arbítrio, tá? Nós não temos livre-arbítrio. Conforme as doutrinas da Eclesia Lux, nós somos formados, forjados e direcionados pelas memórias, pelas bagagens hereditárias e pelas novas informações acumuladas durante a vida. E daí irão nos dar essa falsa sensação de estarmos seguindo os princípios corretos, mas os princípios espirituais são somente um, e somente matando essas personalidades que criamos e herdamos, poderemos então acessar a verdadeira Torá, as verdadeiras leis interiores, espirituais da verdade real, para então realmente merecermos a iluminação, a felicidade plena, a luz infinita e a paz profunda que tanto almejamos, né? Então, hoje nós vivemos no Brasil um caos político, bolsonarista daqui, esquerdista dali, comunista de lá, petista acolá, né? E cada um lutando por aquilo que acredita ser o certo e mais certo que o outro. Mas na verdade tudo influência essa vida, né? Do seu passado, da sua vida atual. Então a questão de debate político não vai nunca ter um vencedor, nem um mais correto que o outro, porque cada um está dentro da sua própria verdade criada. E o iniciado é aquele que está além das duas colunas e caminha em direção ao Oriente. Ou seja, ele morre, mata todas essas verdades, princípios que fizeram ele acreditar que é certo. E aí ele caminha em direção ao Oriente, da onde vem a luz, mas não é para fora, na verdade ele caminha para dentro em direção à verdade interior, a verdade espiritual, a Torá interna, que é uma verdade que está nem na direita nem na esquerda, e nem entre, mas além. E os Bilderbergs, né, onde se reúne essa linhagem Illuminati negra, eles utilizam da direita e da esquerda para manter o povo nessa escravidão. Porque enquanto estamos aqui brigando por Bolsonaro, brigando por na verdade estamos sendo apenas marionetes. Essa ordem utiliza-nos como gados para alimentar a divindade a eles, e que proporciona a eles essa vida tão feliz, alegre e próspera que eles têm neste mundo, mas por enquanto não nasceu a vacina aí para combater a morte, né? Não nasceu ainda uma vacina que impede a velhice. Você consegue até retardar a velhice, mas não tem ainda um remédio, né, para isso. Então eles podem fazer o que for. Podem ter a riqueza que tem, o poder que tem neste mundo, mas a imortalidade, a verdadeira felicidade, eles só vão ter quando eles se arrepender do que fazem, passarem a trabalhar mais
riqueza espiritual interior, o verdadeiro Cristo. E a nossa senda, ela é mais difícil do que julgam. Meus irmãos, fazer o milagre da ressuscitação não é um milagre. A medicina hoje já ressuscita. Em breve, será capaz até de realmente uma pessoa que morreu, eles conseguirem, através da medicina, voltar à vida aquele corpo. Isso não é um milagre. O verdadeiro milagre é convencer você, convencer a mim a amar o meu inimigo. O verdadeiro milagre é fazer você rico, você milionário, bilionário, trilionário, fazer você pegar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza material e doar ela para o mundo, para que as pessoas miseráveis possam ainda continuar a viver, a ter um alimento mínimo, para viver nesse mundo de lágrimas e ranger de dores. Esse é o verdadeiro. O verdadeiro milagre é fazer você pegar o alimento que você tem na sua casa e dar para alguém que está passando fome. Mas não fazer isso pensando que fazendo isso você vai ter a salvação. É fazendo isso porque você, ao ver uma pessoa passando fome, você sofre. Então, você, para sentir está fazendo bem, sentir felicidade ao ver aquela pessoa saciando a fome dela, você vai na sua casa e divide o seu. Esse é o verdadeiro. E nós vivemos no mundo hoje, estamos cada vez mais isolados, estamos cada vez menos humanos, menos humanos. Então, Jonathan, era de Aquário e o novo mundo. O mundo nunca vai ser novo, esse mundo abaixo dos céus. Ele passa por ciclos. A era de Aquário é a era do conhecimento. Vivemos hoje num período onde temos escassez de conhecimento, onde basta um celular na mão, uma dúvida e você acessar o conhecimento na palma da sua mão. É esse conhecimento abaixo dos céus, é esse conhecimento ético. Agora, novo mundo, para quem conhece história, para quem estuda história, é por isso que todos os grandes impérios queimam suas bibliotecas para que se apague a história, para que nós não tenhamos ciência que tudo se repete. Os mesmos deuses cultuados na Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, santos católicos, orixás africanos, são sempre as mesmas energias, novas roupagens. Então, agora, a Nova Jerusalém, sim, além desses para acessar essa Nova Jerusalém, transição planetária. Novamente, tudo que está abaixo dos céus é uma repetição. Sempre haverá essa transição. Mas isso está abaixo do céu, meu irmão. Você tem que compreender que esse universo, formado por 75% de matéria escura, não é o verdadeiro universo. Chame Malhut, alguns chamam Malhut, né?
E os deuses desse universo são os deuses que eu falei no início, que dependem da energia vital, como Eliphas Levi separa, né? Ob e Od, né? E juntas são oriundas do Or, da luz maior. Então, esses deuses se alimentam da luz morta, de Ob. E nós queremos esse maná espiritual, esse alimento espiritual, Od, através dos nossos merecimentos. E a transição planetária faz parte desse ciclo em Malhut, desse universo escuro. E essa transição sempre haverá. Sempre haverá. Inclusive os seres mais evoluídos que existem, nós, fazem parte ainda de Malhut, do que está abaixo do céu. Então, nós devemos nos pautar, nos fundamentar sempre em leis, princípios e ensinamentos espirituais. É muito fácil confundir Satã, o opositor, como o anjo de luz, o verdadeiro Deus. Assim como hoje, maçonaria, martinismo, Rosa Cruz, conhecidas, elas também inverteram o caráter. Já existiu sim uma maçonaria pura, uma Rosa Cruz pura, a igreja da luz pura. Só que para você se corromper e mudar, inverter o castiçal e mudar a via, é muito fácil. São todos que são capazes de vencer a si, vencer as necessidades carnais, materiais. Para a gente se encerrar, deu 1 hora, tá, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estiveram presentes, obrigado. Só um encerramento aí para a gente encerrar nossa live. Inicialmente, tanto o canal Eclesia Lux, quanto o colégio virtual da Academia Hermética Iniciática, inicialmente são ensinamentos distintos, porém basilares, que servem nesse início, sim, dá uma breve introdução, né, ao caminho que vocês vão seguir, mas também continuará servindo como teste, tá? Porque nós, como sempre falamos, nós não estamos atrás de quantidade, mas de qualidade. E para aquilo que é oferecido no interior da nossa ordem, precisamos ter a certeza que são pessoas que merecem ter acesso e que não vão profanar. E por isso, o que é exigido inicialmente de todos vocês membros é apenas persistirem, trabalharem pela própria iniciação, continuarem seguindo o colégio virtual, o canal, nosso canal, né? E como já foi explicado no início, temos 3 modalidades de associação, que é Amigos da Luz, que são aqueles que gostam do nosso canal e querem incentivar que ele continue a publicar esses vídeos polêmicos que servem para realmente mexer com as pessoas. E qual o benefício do Amigo da Luz? Como ele é um incentivador do nosso canal, nada mais justo do que oferecermos para esses Amigos da Luz os vídeos futuros com antecipação.
Então todos os vídeos que temos no canal, vídeos públicos do canal, aos amigos da luz, nós disponibilizamos esses vídeos uma semana antes aos demais. Então esse é o benefício que você vai ter. Se você gosta do nosso canal e quer apoiá-lo como amigo da luz, em retribuição nós disponibilizamos a você os vídeos com antecipação. Então o vídeo que todos estão assistindo hoje sobre Papa Illuminati, né? Ele já está disponível aos amigos da luz desde a semana passada. E assim o próximo vídeo vocês terão acesso a partir de amanhã. Os amigos da luz também já terão acesso e os demais na semana que vem. Já os filhos da luz, que são aqueles que estão interessados mais na nossa doutrina interna, então vocês receberão, além desse benefício, também os vídeos das nossas lives com instruções internas, né? E outros vídeos restritos, tá? Então, esses são os filhos da luz que terão acesso a esses vídeos restritos e as nossas lives gravadas. E aqueles que realmente querem apoiar não apenas o canal, mas também como as nossas ordens e a Igreja da Luz, estes terão, além de todos os benefícios já citados, também participarão de lives como essa que estamos fazendo hoje. Lives limitadas apenas aos portadores da luz e também aos materiais em PDF para estudo em casa. Então todos os vídeos e instruções, elas terão materiais impressos, ou melhor, materiais em PDF que podem ser impressos, tá? E então esse é o benefício dos portadores da luz. Então estarão conosco nas nossas lives, sanando as suas dúvidas, fazendo seus questionamentos e recebendo também os materiais impressos, os materiais em PDF para serem impressos, ou não, podendo ser estudados também em aplicativos, né? Esses materiais têm senha, obviamente, para que somente aqueles que tenham a senha acessem esses materiais. Já o colégio virtual, né, da Academia Hermética, ele dá continuidade àquela tentativa que nós tentamos com a Fraternidade da Luz. A Fraternidade da Luz ainda existe, porém os materiais nós vamos passar a oferecê-los apenas através dessa, não mais impresso, tá? Não mais impresso. Por que não mais impresso? Porque estava ficando muito oneroso. Nós somos contrários a misturar dinheiro com iniciação, então ia ficar muito caro o valor, e nosso objetivo não é cobrar, e se cobrar ao mínimo possível, tá? Só manda um joinha para mim quem está escutando. Ok, então o áudio voltou. Então até outro, eu já encomendei um microfone novo, porque esse aqui ele não dura ele não dura 1 hora, então deu 1 hora e ele já parou de funcionar. Então só terminando, então nós vamos dar prosseguimento com a Fraternidade da Luz, com esses materiais online, para que daí o membro não fique sem receber e nós não fiquemos com os gastos além daquilo que nós temos com impressão e envio pelos correios, porque os correios não estão mais fornecendo aquele serviço de qualidade de antes. E daí, para a gente não ficar com prejuízo, daí mudamos então
a Ordem da Luz, né, a Fraternidade da Luz, nós inserimos ela dentro do colégio virtual. Então aqueles que estavam ligados à Fraternidade da Luz continuem seus estudos aí no colégio virtual da Academia Hermética, tá bom? E daí, lembrando, né, são os graus propedêuticos aí de aspirante. E depois vem as ordens internas, maçonaria, martinismo, Rosacruz e demais ordens, visando o crescimento espiritual, ok? Para que nós não caiamos na mesma armadilha que no passado alguns dos nossos irmãos caíram, que misturam aí uma prosperidade espiritual com prosperidade material. Como Jesus disse, ele não é deste mundo e não veio para ser rei deste mundo. Na verdade, ele veio para nos resgatar. Daí é uma outra mitologia, né? Um outro ensinamento que faz parte aí da Igreja da Luz. Que na verdade ele é quem construiu esse universo e arrependido veio nos resgatar. Porém aí temos divindades negras diversas aí que querem ainda nos manter aqui, porque essas divindades negras elas não querem deixar de ser os deuses, né? Eles querem continuar sendo deuses. Então aqueles que querem pactuar com essas divindades, desejo boa sorte, boa jornada aí, porém o tempo é curto, hein? Que tá chegando aí o tribunal, o grande tribunal, aí, o apocalipse está chegando e então acredito que vocês vão optarem aí por pactuarem com essas outras divindades. O benefício tá curto aí, vai ser pouco. Será que vale a pena? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado aí pela presença. Dá o like aí, por favor, para nos ajudar o canal, para que os nossos ensinamentos cheguem a mais pessoas, tá bom? Mais pessoas tenham acesso e a luz chegue aonde normalmente ela não chegaria, e mais almas aí possam trabalhar pela sua emancipação, libertação desse mundo de lágrimas, sofrimento e ranger de dentes. Como eu disse no início, não existe vacina para velhice nem para morte. Você pode até prolongar um pouquinho, mas não existe vacina. Então aqueles que ainda acreditam que a felicidade é nesse mundo, boa jornada aí, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, quem já cansou, já entendeu que aqui é apenas uma passagem, que devemos construir a nossa riqueza espiritual, então sejam bem-vindos, venham conosco, vamos trabalhar maçonicamente, esotericamente, fortalecendo, ou melhor dizendo, fazendo germinar, crescer, fortalecer e desabrochar a nossa rosa de luz interior, para que possamos no dia D retornarmos para esse universo de luz além desse céu que está sobre nós. Tá ok? Um grande abraço, um grande e fraterno abraço. Votos de paz profunda, luz e extensão, felicidade plena e até a nossa próxima live. Fiquem com o Altíssimo do coração e da compreensão de cada um. Fraterno abraço.